Embora inicialmente classificado como um dinossauro iguanodonte, estudos subsequentes de uranossauros fósseis revelaram que ele seja uma forma de basalhadrossauro. Despite isso, uranossauros ainda têm algumas características que são semelhantes ao mais famoso iguanodonte, especificamente o membro anterior. As mãos dos membros anteriores ainda têm 5 dígitos, sendo os 3 dígitos centrais os mais robustos e dispostos para suportar o peso do Uranosaurus quando ele estava em uma postura quadrúpede. O dígito interno é uma ponta única do polegar, e a parte externa é mais flexível do que os dígitos que suportam o peso. No entanto, os membros anteriores do Uranosaurus tinham quase metade do comprimento dos membros posteriores, tornando-os proporcionalmente mais curtos do que os do Iguanodon. Além disso, a ponta do polegar era menor, mas o dedo externo era reduzido e subdesenvolvido. Em Iguanodon, este 5º dígito é considerado preênsil e usado para envolver e puxar a vegetação para que o iguanodonte pudesse se alimentar de uma maior abundância de material vegetal. O 5º dígito do Uranosaurus, entretanto, não era nem de longe tão flexível e, embora ainda poderia ser potencialmente usado, não teria sido tão capaz quanto os iguanodontes. À primeira impressão pode parecer estranho que um dinossauro herbívoro como o Uranosaurus perca uma adaptação que deveria tê-lo ajudado a se alimentar de plantas. O que precisa ser feito, no entanto, é olhar o quadro maior, ou neste caso o membro anterior inteiro e meio ambiente. Acredita-se que o Uranossauro tenha vivido em áreas de planície, como deltas de rios, que dificilmente teriam vegetação de alto crescimento, mas uma grande quantidade de juncos de crescimento rápido e plantas baixas. Se nem todos os alimentos disponíveis estiverem próximos do solo, o Uranosaurus teria passado a maior parte do tempo de 4 em uma postura quadrúpede, e os membros anteriores mais curtos teriam reduzido a distância entre sua boca e o alimento que comia. Além disso, a falta de vegetação alta significaria que o Uranosaurus tinha não a necessidade de puxar as plantas até a boca, o que fez com que o 5º dígito se tornasse menos flexível. Um benefício adicional de esse dígito se tornar inflexível pode ter sido reduzir a pressão sobre o solo dos membros anteriores à medida que o Uranosaurus caminhava em um solo de águas mais macias, o que significa que eles não aderiram tanto. Tudo isso sugere que, em vez de ser um navegador generalista como o Iguanodon, o Uranosaurus era um especialista em navegação baixa. Um suporte adicional para esta teoria também pode ser inferido pela presença do saurópode Nigersaurus, também do norte da África, que tem um crânio e uma boca muito especializados para folhear vegetação. O Uranosaurus estava a caminho de se tornar um hadrossaurídeo faturado de pato, e isso pode ser visto pelo bico largo que em vida teria sido coberto com queratina. Este bico teria sido muito bom em arrancar as plantas macias e frondosas que cresciam nas bordas dos sistemas de água, e a borda larga também teria permitido puxar várias plantas pequenas ao mesmo tempo. O bico não era o único mecanismo de processamento de alimentos e, a cerca de 2/5 do bico, os dentes começaram. A lacuna desdentada entre a extremidade dos dentes e o bico às vezes é chamada de diastema. Para pequenas lacunas entre eles, onde pequenos dentes substitutos emergiam para preencher as lacunas, formando assim uma linha constante de dentes. A presença de dentes sugere que parte do material vegetal que o Uranosaurus estava comendo era mais resistente do que apenas folhas folhosas, e podem ter sido os caules e talvez até as raízes também. É possível que o Uranosaurus às vezes tenha se alimentado de plantas mais resistentes quando não conseguia se alimentar de uma vegetação mais macia. Provavelmente havia um limite de como as plantas poderiam ser, até o Uranosaurus tinha dificuldade real em comê-los. As mandíbulas não exibem ligações musculares fortes, o que sugere que o Uranosaurus tinha uma força de mordida muito fraca. Herbívoros geralmente não têm forças de mordida altas, a menos que especialmente adaptados para comer vegetação fibrosa resistente, e outros dinossauros bem conhecidos, como o estegossauro, também têm forças de mordida baixas. O fato de o Uranossauro ter uma força de mordida baixa significa que ele teria sido mais predisposto a comer vegetação mais macia. Os dentes podem até ter uma força de mordida baixa.
tem sido usado para esmagar ligeiramente a superfície do material vegetal, de modo que as enzimas digestivas possam extrair mais facilmente os nutrientes dele. As narinas do Ouranosaurus foram colocadas no alto do focinho, presumivelmente para que não fossem bloqueados por lama e sujeira enquanto o Ouranosaurus se alimentava. Há também 2 crescimentos ósseos em cada lado do crânio entre as aberturas nasais e dos olhos que podem ter sido um recurso de exibição ou característica de identificação da espécie e que permitiu ao Ouranosaurus se reconhecer melhor de perto. A característica mais espetacular do Ouranosaurus é a presença de espinhos neurais altos ao longo das vértebras dorsal, sacral e caudal. O pensamento popular tem esses espinhos sustentando uma vela ou uma saliência que se ergueu de a parte de trás do Ouranosaurus. A natureza robusta das espinhas pode inclinar-se para a teoria da saliência ou, pelo menos, uma vela espessa e carnuda em vez de uma aba de pele. Como sempre, perguntando que tipo de estrutura era é apenas a primeira pergunta, a segunda sendo para que servia. Termorregulação, a capacidade de um animal ter algum controle sobre sua temperatura corporal, seja resfriamento ou aquecimento, é uma teoria popular, mas controversa. Os herbívoros tendem a não precisar de um metabolismo elevado, algo que faria ser fornecido por uma temperatura corporal mais elevada, porque geralmente dependem de um extenso sistema digestivo. Outra teoria é que o crescimento era principalmente um dispositivo de exibição para fazer os indivíduos se destacarem em relação a outros de sua espécie, e pode ter sido brilhantemente colorido, ou pelo menos diferente do resto do corpo para este propósito. Outra opção mais associada à teoria da Corcova é que ela proporcionava armazenamento de alimentos em tempos de fartura para que o Ouranosaurus poderia sobreviver melhor em tempos em que a comida escasseia. Pode ser difícil conceber um delta de rio que não tenha alguma vegetação, mas os deltas só existem enquanto a água continuar fluindo para eles. Temporada, os níveis de água cairiam e até, possivelmente desapareceriam. Além disso, se o Ouranosaurus vivesse em rebanhos, o rebanho pode ter esgotado rapidamente os alimentos disponíveis em uma área, o que significa que eles teriam que continuar viajando para encontrar áreas de crescimento fresco. Ouranosaurus pode até mesmo ter viajado para áreas mais secas na terra para colocar ovos onde o solo era mais estável e menos propenso a inundações, e precisava acumular reservas de alimentos para a viagem, bem como cuidar dos ovos e recém-nascidos juvenis, como visto no dinossauro Maiasaura. Embora o comportamento de nutrição preciso do Ouranosaurus ainda não seja conhecido, não é totalmente inconcebível que ele possa ter mostrado um comportamento semelhante. O desenvolvimento de espinhas neurais também é fortemente observado na África predadores Suchomimus spinosaurus, e isso também pode apontar para uma adaptação para um fator ecológico, como um ambiente especialmente árido ou a necessidade de passar longos períodos sem se alimentar. É concebível que o Ouranosaurus, principalmente os juvenis menores, tenha entrado em contato com o predador Spinosaurideus suchomimus. Embora se pense que seja principalmente comedor de peixes, ossos de um iguanodonte juvenil foram encontrados dentro dos restos de outro Spinosaurideus menores, chamados Baryonyx da Inglaterra. Spinosaurideus frequentavam deltas de rios que também parecem ter sido o habitat principal do Ouranosaurus, tornando possível a predação por Spinosaurideus durante a provável eliminação de Ouranosaurus mortos. O gênero tipo de Carcharodontosauridae, Carcharodontosaurus, também teria sido uma ameaça potencial. Ouranosaurus também pode ter entrado em contato com crocodilos gigantes como Sarcosuchus. Os indivíduos maiores deste gênero se aproximaram de comprimentos de até 12 metros, tornando-os uma ameaça muito real para Ouranosaurus, particularmente juvenis e subadultos ainda não totalmente crescidos.